Olá, estilosos! Meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritt. E tá começando mais um episódio do Bem Estilosas. E hoje nós voltamos, conforme prometemos, com a segunda parte dos filmes que vocês indicaram. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo, sobre o figurino, um pouquinho de história da moda também. E hoje, os filmes, os aguardados da noite. Nossa premiere. Nossa premiere. Então, a gente fez uma lista, uma ordem cronológica no sentido mais pensado em figurinos, tá? E não necessariamente de quando se passa o filme, porque a gente realmente não sabe quando se passa o Senhor dos Anéis. Se alguém souber, quiser dizer, quiser chutar, pode mandar pra gente. Manda pra gente. Então, nós vamos começar com o Senhor dos Anéis, depois vamos passar para Sweeney Todd, em seguida, Admiráveis Mulheres, depois Gangster Americano, Mamma Mia e, por fim, 007, tá? Então, vamos ali começar com o Senhor dos Anéis, né, Gabi? E é um filme, assim, que a gente teve que pensar bastante, né? A gente tem alguma dificuldade com o Senhor dos Anéis, então a gente contou com assessorias para entender um pouquinho mais sobre a história, né? Sobre alguns personagens. E fizemos o melhor que conseguimos, né? Que a gente conseguiu nessas 2 semanas aí. A gente deu uma estudadinha. Claro que a gente não iria de forma alguma conseguir falar de nem 1/4 dos personagens do Senhor dos Anéis, nem 1/10, eu acho, porque é um universo gigantesco de personagens e de história, né? Então nós separamos alguns, principalmente do primeiro filme, que nos pareceram, pelas consultorias que nós tivemos, nos pareceram ser uns personagens importantes. E também a gente selecionou de forma que entre eles tivesse uma diferença de estilo pra gente abordar essas diferenças no figurino dos personagens dentro de um mesmo universo. Então, a gente vai começar pelas mulheres que a gente separou, que são as elfas, né? A gente tem a Galadriel e a Arwen. E é muito engraçado que mesmo elas sendo, da mesma... como é que eu posso dizer? Da mesma linhagem ali. Elas se diferenciam um pouco no figurino, né? A gente tem a Arwen com um figurino... apesar de seguir o mesmo padrão de corte, né, de estilo, ela traz uma pegada com tecidos diferentes, com cores diferentes, todo um estilo medieval também, mas voltado para esse mundo místico dos elfos, que traz alguns elementos de Art Nouveau, né, que tem uns detalhes de mangas, de golas, com alguns elementos diferentes voltados para a natureza. E aí a gente tem a Galadriel, que mesmo sendo, né, do mesmo tipo ali de personagem, da mesma linhagem, ela traz um estilo um pouco mais leve, né? Ela vem com cores mais leves, com tecidos mais fluidos, ela é quase super trazendo fluida, um ar né? angelical pra personagem, né? Ela deve brilhar, né? Tem um brilho em volta dela, até de tanta clareza, né, que tem, assim, nos elementos de figurino da personagem. E uma ideia de leveza maior as roupas dela trazem, enquanto que a Arwen, ela traz coisas mais estruturadas, assim, elementos mais estruturados, né? Tanto de cores e de materiais também. Ela usa muito vermelho, verde, né? Que vai aparecendo. Sim, e é bem isso que tu falou, Gabi. A Arwen, ela tem esse estilo medieval, aquelas mangas bem voltadas para o estilo celta, e ao mesmo tempo uma pegada de gótico, né, no sentido das cores, assim. Então, foi muito interessante a forma, como não tem um período específico, né, que se passa a saga. É muito interessante ver como ela misturou diversas épocas, diversos estilos diferentes da história, para construir uma personagem só.
Que a gente consegue... Tanto que a gente ficou muito em dúvida pra falar aqui pra vocês, porque tem elementos de diversos momentos diferentes da história da moda. Então, foi uma mistura bem grande pra construção desse personagem. Ela é quase eterna, né? Moderninha, aquelas. Mistura tudo. E isso, né? A gente achou interessante que mesmo elas sendo dessa mesma linhagem de personagem, elas trazem... Acredito que no contexto do filme elas devam ter uma diferença de linhagem, no sentido de superioridade ou não. Mas é muito interessante a forma como elas ficam distintas, mesmo usando o mesmo corte de figurino, assim. É muito, muito legal. Aí depois a gente vai para um segundo elfo, que daí já indo pros personagens masculinos, que é o Legolas, né? Do Orlando Bloom. Elfo já mais... até tem momentos que ele se utiliza também desse mesmo estilo das elfas, mas ele normalmente tá seguindo uma linhagem mais voltada pra guerra, assim, né? Mais de um cavaleiro, de um guerreiro, mas muito voltado com elementos que remetem à natureza também, né? Eu vejo muito couro na roupa dele. E o couro, ele aparece bastante, assim, ao longo, né, dos trajes, enfim. E eu adoro aquele cabelo branco. Platinado. É esse cabelo branco que remete todo ao misticismo do elfo, né? Sim. Muito, muito bom. E como a gente falou, né? Esses elementos que a gente vê na roupa dele, do Legolas, são elementos que se repetem nos outros cavaleiros, que eu chamo de cavaleiros porque eles estão em batalhas ali. Então, não sei o termo certo para o filme. Me desculpem, fãs de Senhor dos Anéis. Mas a gente vê esse couro, esse material que era o que eles tinham na época para fazer as peças de roupa, né? E daí a gente tem o Aragorn, que traz, né, como eu falei, o Aragorn, né, o outro cavaleiro, que ele traz essa pegada também, com esse mesmo estilo de material para as roupas. E a gente reparou em um detalhe interessante, daí, que ele tinha um figurino bem utilitário, que na capa dele tinha um espaço para pôr espada. Então, né, a roupa dele, ela tinha uma serventia, né? Porque ele tinha que carregar as coisas dele, ele não podia ficar carregando tudo nas mãos, né? Então a espada ia embainhada direto na capa. E até essa questão do couro, né? Porque o couro é um material que ele é muito resistente e ele era usado para proteção, né? Se a gente for ver em povos que migravam muito, até a gente vê as roupas do sertão, né? Do cangaço, eram de couro porque protegiam dos espinhos. Então, por isso também é a proteção térmica e a proteção contra os agentes externos que poderiam machucar, né? Que o couro vinha bastante. Isso. Tudo que a gente vê nesse sentido, né, desses personagens, o Legolas, o Aragorn e também o Boromir, que é o próximo que a gente vai comentar, tem essa pegada nesse sentido de ser roupa utilitária, né? Diferente das elfas, que a gente vai para um lado estético, né? Também, claro, o utilitário no sentido de se vestir, mas já tem uma pegada mais estética no visual. Eles não, eles têm uma pegada completamente utilitária pro que era necessário naquele momento, né? Na época. A sobrevivência, o se proteger, o ser resistente para momento de batalha, confronto que ia surgir. Então, e essa questão de guardar o material de arma, né? Do que precisaria ser utilizado. E o Aragorn, ele tem, diferente do Boromir, que já tinha
um estilo bem guerreiro mesmo, bem cavalheiro, o Aragorn, ele tem um estilo mais... A gente tá falando mais do primeiro filme, né? Que ele tem um estilo mais andarilho, mais viajante mesmo. Então, ele não tem aquela padronagem mais elegante de realmente um cavaleiro medieval que o Boromir tinha. Então o Aragorn, ele vem de um jeito mais assim bagunçadinho, digamos assim, no visual. A gente sabe, né, pela nossa assessoria, a gente sabe que depois ele evolui no figurino, porque enfim, ele faz parte de uma linhagem de realeza, então ele acaba evoluindo, mas nesse primeiro momento ele tem essa pegada bem andarilho, mas com essa utilidade de se proteger de qualquer confronto que possa surgir ali, porque é incrível como aparecem confrontos nessa terra. Cara, briga o tempo inteiro. Treta e caos o tempo inteiro. E aí, a gente vai para os próximos personagens, que são os hobbits, né? Super conhecidos, que ganharam até filme próprio. E eles têm um estilo que já é diferente dos personagens anteriores, porque eles não vêm com tecidos voltados para a batalha, né? Para esse momento de confronto. Eles têm tecidos diferentes nas peças. Sim, eles já vêm com um estilo bem diferente. A gente identificou, né? A gente olhando e pensando, né? Parece, assim... Claro que a gente não sabe em que momento histórico que eles estão situados, mas lembra um pouquinho mais aquele estilo já de século XVIII, mais uma coisa vitoriana não, romântica, desculpe. Mas ele vem colorido, né? A gente vê cor verde, vê amarelo, vê vermelho. Assim, o traje vem com camisa, com colete, um casaco por cima, né? Então, bem diferente a estética, né? E inclusive essas cores são exatamente as que ficaram bem marcadas para eles, né? Fora o marronzinho clássico por fazer parte da estética do local, da época, eles têm muito marcado essas cores, o verde, amarelo e o vermelho, né? Bem vivas nos trajes deles. E ali que aparece muita cor, na verdade, a gente não observa tanto nos outros personagens, né? Nos outros personagens homens, no caso. E aqui a gente vê bastante. E até tem uma curiosidade, né? Que... para dar esse efeito óptico, né, de parecer que eles são menores, a construção do figurino foi diferente, né? Então, assim, fizeram as peças, assim, tipo, com um bolso maior, peças, assim, com as partes fora do lugar habitual, para que parecesse que eles fossem bem menores, né? Isso, inclusive, eles usavam camisas, né? Porque eles eram bem trajadinhos, assim. E as camisas também tinham os colarinhos desproporcionais para dar esse efeito, essa sensação. Até os botões também tinha diferença de proporção em relação ao que a gente está acostumado. Então, é muito legal ver essa construção de como... nesse efeito, que é uma coisa que a gente até trabalha na consultoria, né? Esse efeito óptico, esse efeito visual de alongar, de achatar, de esconder, mostrar alguma coisa, mas enfim, no caso deles, de achatar e parecer que eles eram menores, né? E com isso eu também li que foi feito, obviamente, também com os cenários, né? Então, no cenário, para dar esse efeito, tudo construído de forma desproporcional para eles, né? E essa questão do figurino, a figurina do filme é a Nadila Dixon e também o Richard Taylor, mas a diretora de figurino foi a Nadila Dixon, e ela teve diversas curiosidades na produção desse figurino, né? Como eles tinham muitas cenas e tiveram que repetir muitas cenas, cada figurino foi feito
foram feitas diversas peças do mesmo figurino para repetição, para também atores coadjuvantes que participavam, para dublês. Então, as peças foram construídas iguais, né? Muitas peças iguais para ter essa repetição de filmagem. E uma curiosidade também que a gente viu sobre o Aragorn, que ele participou da construção do figurino dele com o passar do tempo do filme, né? Então, como ele tinha essa, né, esse personagem mandarilho no início do filme, ele fez questão de participar em alguns remendos do figurino, digamos assim. Então, quando o figurino dele, né, depois da filmagem da cena, abria, se cortava, ele fez questão de participar remendando. Então, ele fez alguns reparos de alguns figurinos dele para realmente ter esse aspecto de que foi o próprio Aragorn, que foi o próprio personagem que remendou, porque afinal ele fazia isso, né, no filme. Se tivesse descosturado, ele mesmo teria que remendar, né, pensando no personagem. Então, o ator, ele participou fazendo isso, né, então ele levava o figurino para casa dele e fazia os remendos da forma que o Aragorn faria. Então, isso é muito legal, as curiosidades. Claro que em um filme com essa dimensão, né, com essa história toda, diversos momentos desse devem ter acontecido em outros aspectos, né? A gente pegou um detalhezinho para trazer para vocês, mas com certeza tem muitas histórias por trás da produção do figurino do Senhor dos Anéis. Ai, com certeza. Mas acho legal isso, de dar esse toque de realidade, entre aspas, né? Como o personagem se viraria ali, né? E arrumaria sua roupa. Dos E agora a gente vai falar um pouquinho do último personagem que a gente separou, que obviamente é o Gandalf, que eu acho que é um dos personagens mais, né, conhecidos, Senhor dos Anéis, que é protagonista total. E o Gandalf, né, ele tem esse visual mágico com roupa totalmente inspirada em roupas de monastério, que é aquela túnica com um cintinho na cintura, marcando a cintura. Dando uma cinturada. Dando uma cinturada. E uma curiosidade do Gandalf, na verdade, não é curiosidade porque quem viu o filme sabe, né? Mas pra gente é uma curiosidade. Que o Gandalf, com o passar da história, ele se acende pra outro local, então ele acaba mudando, né? Porque no início do filme ele tá sempre como o Gandalf cinzento, que eles chamam, como ele é chamado, né? E ele realmente é cinzento, né? Ele tem uma roupa cinzenta, barba cinzenta, chapéu cinzento. Então, e aí depois ele passa pro Gandalf branco, que daí ele vem com aquele traje todo branco, mas que o que muda apenas, além da cor, claro, é que quando ele tá com esse traje branco, é um traje mais refinado, né? Ele tem um traje com mais acabamento, enquanto quando ele é o Gandalf cinzento, ele tá com aquele traje bem, assim, mago de floresta, né? Sim, ele é um traje com mais informação, né? Mais tecido também. Mais volume de tecido. Bem mais tecido. E sem o acabamento, né? Bem deteriorado, digamos assim. Ele traz esse aspecto de deteriorado. Ele visualmente, quanto a roupa em si, né? Porque tu vê que ele muda até a forma de cabelo, né? Quando ele é o cinzento, ele tá todo desgrenhado, a barba toda desgrenhada. E quando ele é branco, ele dá uma penteadinha ali, dá uma ajeitada, um tapa no visual. Então, o Gandalf, ele tem essa variação, mas de cor e de se cuidar, né? Eu acho que Gandalf passou a se cuidar mais depois. Interessar-se pela imagem. Fez uma consultoria. Imagina! Mas enfim, ele não tem muita variação pra gente comentar, mas a princípio aqui, né, que a gente pode falar pra vocês, e a gente achou que esse personagem não poderia ficar de fora, porque
que é um dos principais do filme, mas é essa variação que a gente tem pra falar pra vocês. Agora eu acho que a gente já vai pro nosso segundo filme da noite, Sweeney Todd, que é um musical bem pesadinho. Nada leve, né? Essa história. Nada leve. O Sweeney Todd se passa em Londres, né? Então, ele é da época da Era Vitoriana, né? E aí a gente tem um visual muito marcado para essa época, né? É bem assim, como a gente pensa, sabe, o visual da Era Vitoriana, que é muita roupa, né, que aparece aí. Então, roupas com mais detalhes. Então, nessa época, se usava muito babado, usava gola alta, as mangas bufantes apareciam bastante. E isso a gente vê no personagem principal. O colete também, né? O colete é bem marcado. Tanto que quando eu fui dar uma olhada, assim, também em fotos, quando apareciam as fantasias do Sweeney Todd, ela era sempre a camisa branca com manga bufante e aquele colete, né, por cima. Isso é. Em diversos momentos do filme, ele vem com essa imagem da camisa branca com o colete, né? E é muito interessante, assim. Agora sim, um momento de história da moda. Vamos lá, adoramos. Vamos falar da Era Vitoriana em si, para explicar um pouco melhor para vocês. A Era Vitoriana, né? A Era Vitoriana Britânica, por conta da Rainha Vitória, ela teve duas fases que a gente conhece, que foi o início e depois o momento de luto da Rainha Vitória, né? Então a gente tem essa mudança. Então no início a gente tem esse visual mais com cor, com babados, com volumes, e que a mulher, principalmente, ela vinha num aspecto muito, assim, delicado, né? Muito frágil. Muito frágil. Então, a gente tem aqueles corpetes extremamente apertados que a mulher parecia... Quando a gente diz frágil, a gente tá falando de frágil mesmo no sentido de se encostar, quebra, né? Porque o visual pra época era uma mulher com aquele espartilho apertando, sufocando, com um visual pálido, praticamente não respirava, que dirá comia direito com aquele espartilho. Então, isso foi bem marcado na primeira fase da Era Vitoriana. E aí depois a gente tem essa segunda fase que eu comentei, que foi uma fase praticamente de luto da Rainha Vitória, que trouxe um ar mais sombrio e mais tenebroso para Londres, né? Então ficou um aspecto realmente de luto na cidade, onde as mulheres já passavam a ser mais aceitável usar o preto, né? Então, as mulheres passaram a usar preto, os homens já vinham, né? Os homens sempre tiveram essa liberdade com cores mais escuras na época, mas depois desse momento ficou tudo muito mais sombrio. E esse é o estilo que mais se caracteriza no filme, justamente por conta da história em si, que é bem sombria, mas é o estilo de figurino que ficou caracterizado ali. Então, só para explicar para vocês melhor como é que funciona essa questão, porque no filme a gente tem essa diferença, né? No início a gente tem o personagem principal, que é o Benjamin Barker, Sweeney Todd, que ele tá com a família dele, né, contando a história do que aconteceu antes, e a gente tá aparentemente nessa primeira fase da Era Vitoriana, com tudo muito colorido, muito bufante, muito claro, babado, né, e cores mais leves. Isso, e na fotografia do filme a gente tem cores, porque depois... quando, enfim, tem a reviravolta do filme, que ele volta para Londres, né? Que a gente aparentemente entra nessa segunda fase, onde tudo é escuro, é cinza. A gente tem aquela Londres extremamente cinza também, porque na história em si a gente teve esse momento de pobreza, que tinha muita doença se espalhando. Então a gente tem esse momento que, como ele fazia parte aquelas pessoas, aquele setor do subúrbio,
né, de Londres. Então a gente tem esses aspectos realmente de fome, de pobreza, que deixa tudo muito tenebroso, assim, muito mais sombrio. É um aspecto de tristeza, né? De extrema carrega, tristeza assim, e de decadência total, isso aí, de falta de esperança até, né? Olhando, assim. E acho que também é importante falar que a era vitoriana, ela foi uma era muito puritana no se vestir. Então, assim, as roupas cobriam totalmente o corpo, né? Às vezes de noite, às vezes algum decote, tanto que a personagem principal do filme, ela aparece mais com alguns decotes, mas isso não era o mais comum, assim, sabe? É que o que eu vejo, assim, é que o Sweeney Todd mesclou essa questão das mudanças dessas fases, até porque por ser uma era tão vitoriana, não, tão puritana, a gente começa a ter aqueles nichos que vão contra esse puritanismo, né? Então a gente tem as pessoas, os grupos que se revoltam a isso e partem para outro, né? Como teve mesmo, né? Nessas situações, nesses subúrbios, começou com prostituição também. Então a gente tem esses aspectos que eu acho que uma coisa reage à outra, né? Quando você implementa uma questão muito drástica, a gente sempre tem as pessoas que vão ser contra isso, sim, né? Que então vão se rebelar um outro aspecto. Mas é muito legal ver esse filme para perceber esse momento da história e da história da moda, claro, que você buscando, você consegue entender melhor o que acontece ali, né? E a gente tem também uma outra variação, porque mesmo nessa segunda fase da era vitoriana, a gente tem uma discrepância gigantesca entre o figurino de uma pessoa da aristocracia para o figurino de uma pessoa do subúrbio. Então, mesmo quando a gente está nessa fase sombria, nessa fase escura, a gente tem o personagem da aristocracia, que é o juiz Turpin. Ele vem ainda com alguns elementos de cores, né? Com alguns elementos de cor. Então, ele tem um visual bem mais alinhado, com detalhes mais elegantes. A própria Joanne, que é a filha do Sweeney Todd, que tá vivendo com esse juiz, ela também ainda traz essa delicadeza, né? Essas cores delicadas que tinham nessa primeira fase. Enquanto no outro setor, que a gente tem o Sweeney Todd e a Miss Lovett, né? Que é a Helena Bonham Carter. Sempre aquele visual escuro, preto, cinza, marrom, bem desgrenhado também, né? Eles estão sempre com os cabelos bagunçados, tudo desalinhado. O cenário deles é muito pobre, é muito sujo, justamente para trazer todo esse aspecto. E a figurinista desse filme, né, foi a Colleen Atwood. Ela só foi indicada ao Oscar 12 vezes e ganhou 4, né? Então, ela é uma fera do Oscar, assim, né? E o trabalho dela é realmente muito bom. Bom, e pra gente continuar meio que no assunto aí, romantismo, era vitoriana, nós vamos pro nosso próximo filme, que é o Adoráveis Mulheres, né? Que é o filme da nossa lista que é o mais atual, né, Lê? E então, esse filme, Adoráveis Mulheres, ele fala a história de 4 irmãs, que elas são bem, mais ou menos diferentes entre si, mas todas elas têm uma marcação muito interessante de personalidade. E se passa, então, depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem as 4 irmãs, que é a Jo, a Meg, a Beth e a Amy. Então, cada uma tem um estilo que é diferente, né? Tipo, a Jo,
que é assim, que se a gente pode chamar alguma de protagonista, seria ela. E a Jo, ela tem uma personalidade super forte, né? Ela é uma escritora e ela usa roupas assim com elementos masculinos. Algumas peças são masculinas mesmo, tipo casacos, enfim, né? Que ela vai colocando e vai imprimindo e ajudando a imprimir a personalidade dela através desse figurino. Isso, e aí ela traz muito esses elementos, né? Mesmo na característica da personagem em si, ela se baseia muito nisso, né? Ela não é muito como as irmãs dela, que já são mais voltadas por um lado mais feminino, né? Da época pra seguir, se casar, ter filhos, formar família. Ela já puxa pra um lado diferente, né? Diferente de todas as outras irmãs, né? Que já tinham essa ideia, principalmente a Amy, né? A Amy tinha essa ideia muito clara também de seguir no sentido de ser feminina, né? De puxar aquela delicadeza pra época do feminino. Ela tinha um estilo, assim, bem elegante. As roupas dela, para mim, são as que mais se destacam no filme, assim, que de uma elegância grande, inspirada, assim, em impressionismo francês, bem da linha Belle Époque. Tanto que ela é a que tem, assim, a silhueta mais trabalhada nessa linha Belle Époque, com aquelas saias bem rodadas, grandes, né? Claro, ela, quem for ver o filme, ou quem já viu, vê que ela tem mais acesso ao dinheiro, né? Sim. Pelo casamento e antes por acompanhar a tia delas, que era muito rica. Então, ela tem roupas que são mais caras. Então, ela pode comprar uma anquinha para aumentar o volume da saia dela, né? Ela traz esses elementos mais sofisticados, né, pro visual. Então, ela tem tecidos mais sofisticados, com cores diferenciadas. Ela traz o chapéu também como um chapéu que eu digo, aquele mais refinado, né? Porque eu acho que em algum momento todas elas usam algum tipo de chapéu mais simples, até porque no período delas mais caseiro, né? Que estão entre elas. Mas a Amy, em determinado momento, ela começa a trazer elementos bem mais sofisticados em relação às outras irmãs. E aí depois eu acho que a gente pode falar da Maggie, né? Terceira irmã. Que a Maggie era super romântica, né? Ela, na paleta dela, assim, aparece muito verde, assim. Então, ligando à natureza também, né? Mas ela tem a estética totalmente voltada pro romantismo, né? E peças mais simples também, a Maggie, né? Sim. Ela traz peças bem mais simples em relação ao que acontece com ela na história. Então, ela tem um visual com tecidos bem mais simples, bem mais... assim, eu acho até que se parecem um pouco com o da Jo, mas eu acho que pra trazer... É que a gente não quer contar muito do filme também, né? A gente não quer dar tanto spoiler, né? Mas ela traz esse visual mais simples mesmo, de tecido simples, algo mais duro e não tão fluido quanto a Amy traz, por exemplo. Que a Amy, ela traz tecidos mais nobres, né? Isso. E as outras meninas não, elas trazem tecidos mais estruturados, menos trabalhados, né? É que todas elas acabaram tendo, digamos assim, a referência de moda mais local, né? A Amy, ela, né, como tu comentou, ela teve um acesso, então, se é pra gente destacar o diferencial entre as três, é a Amy, com certeza. Mas a Beth também tem um lado delicado, né? Ela traz uma delicadeza também. Super. Ela é ela usa a roupa confortável da época, assim. É mais voltado pro caseiro. As cores, assim, bem clarinhas, geralmente, que ela usa. Mais pro rosa, pro marrom também, que ela usa bastante também, né? Mas ela é a que mais fica em casa, né? Sim.
Que ela, infelizmente, é a que tem a vida mais curta, né? Ai, falei. Desculpa. Mas, enfim, né? Vamos. A gente coloca um aviso ali na postagem, contém spoilers. Contém spoilers. Aqui não tem como, né? Não tem como a gente falar do filme sem falar do filme. Enfim. Mas, no geral, eu acho muito legal a construção, né, dessa diferenciação entre elas, das cores que são utilizadas no filme, os elementos. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que a gente não faz, né, não faz hoje tanto, claro, porque a gente tem outros estilos e, né, outras formas de peças de roupa. Mas um detalhe que todas elas usavam, né? As meninas, tanto a mãe delas, que era aquela echarpe transpassada no peito. Eu não sei se você se lembra. Elas passavam uma echarpe, assim, formando um X, assim. Todas elas, em algum momento, utilizou isso. Me chamou muita atenção, porque elas repetiam essa peça. Em algum momento, não que elas usassem juntas na ocasião essa mesma peça, mas em determinada cena cada uma utilizou isso, claro, no momento que elas estão em casa ali, mais família, mas elas usavam essa peça assim, transpassada. E as camadas de roupas, né? Muitas camadas de roupas, e cada uma com um tecido diferente. Isso que eu achei legal. Elas misturavam muita cor, muito tecido diferente, muita textura diferente. Que acho que acabava sendo o que elas tinham, assim. E era muito frio onde elas moravam, tinha muita neve, né? Sim. E eu gosto que quase todas elas usaram, tipo, um poncho também. Elas sempre tinham um poncho, as luvinhas tricotadas, né? Remetendo muito ao caseiro mesmo, né? As peças que eram produzidas ali por elas mesmas, né? Então, mas é muito legal, assim, você pega a própria foto do cartaz do filme, elas estão, cada uma, assim, com, acho que elas têm no mínimo umas 3, 4 cores diferentes, assim, tipo, o poncho tem uma cor, a saia tem outra, o cachecol tem outra, uma mistura de cores, de textura, de elementos, de estampa, mas no fim forma um visual muito interessante ali pro figurino delas. É super bonito, né? É muito lindo, o filme vale muito a pena assistir. A gente chorei. ficou muito encantada. Chorei. Me lembrou muito. Me lembrou muito também. Claro que a gente não vai entrar aqui no assunto, mas teve alguns momentos do filme que lembrou muito a série Anne with an E. Que eu não vi ainda. Muito bonitinha. A proposta de roteiro, digamos assim, a leveza do roteiro, mas ao mesmo tempo com alguns assuntos assim que te chamam a atenção e que tem um propósito, me lembrou muito o roteiro e a estética do Anne with an E. E fica aí como sugestão, como indicação para quem gostou do Adoráveis Mulheres assistir o Anne with an E ou vice-versa, né? Eu acho que a gente pode fazer um episódio só, assim, tipo um spin-off, só falando sobre o enredo, porque tem tantas discussões interessantes nesse filme, né? E tanta coisa tão atual que, olha, exatamente, né, dá pra conversar aqui, ó, um tempão. E essa estética de interior, né, de afastado, de estar no meio de um campo, assim, é muito legal. E as duas se parecem em relação a isso também. O visual, o local, e eu acho muito bonitinho no período que elas são crianças, que estão ali entre elas, como elas lidam com a natureza, usando a natureza como elemento pro vestuário, né, pro figurino. Então, elas estão sempre com uma coroa de flor, pegando alguma coisa pra mesclar, assim. Isso é muito, muito bonito mesmo.
traz uma pureza, né, pro filme em si. Sim. Pro personagem. E aquela cena de casamento. Ai, tão bucólico o negócio, né? Sim, tão demais. bonito, assim. É muito fofo, muito sentimento. Estamos apaixonados por este filme. Sim, meu Não Deus. Não à toa estava concorrendo ao Oscar, né? E ganhou o Oscar. Figurino. É o atual ganhador, né? Atual oscarizado. Exatamente. A figurinista do filme foi a Jacqueline Durham. E ela já... o que a gente conseguiu pesquisar dela é que ela já tem uma vasta experiência com figurinos nesse estilo, figurinos de época, porque ela também foi figurinista de Orgulho e Preconceito, de Desejo e Reparação, de Ana Karenina. Ela também trabalhou no figurino de 1917, que também estava concorrendo ao Oscar. Sim. E A Bela e a Fera. Então, assim, especialíssima. E com Ana Karenina, ela ganhou também o Oscar, né? Isso, ela ganhou o Oscar pelo Ana Karenina. Ela foi indicada 6 vezes ao Oscar. Socorro, que mulher, hein? Que mulher. Essa assim, é das vale boas. a pena acompanhar o trabalho, vale a pena ver, vale a pena assistir o Adoráveis Mulheres, porque tem um contexto histórico, tem um contexto de história da moda. E é lindo, o roteiro é maravilhoso, assim. Ai, vale muito a pena. Fica leve assistindo o filme, é muito bom. Eu já mandei algumas mensagens hoje falando, eu tô assistindo, assista. Assiste. Dá teus pulos pra achar o filme aí, porque tem assiste. que assistir. Sério mesmo. E vamos pro próximo filme agora. Vamos. Que é o Gangster Americano. Olha, totalmente diferente. Totalmente diferente. O Gangster Americano é baseado, né, em um personagem real, uma história real. E se passa em meados de 65, 70. E fala basicamente de tráfico. E de um gangster, né? Digamos assim. Então, a gente tem esse elemento mesmo no figurino, essa estética da época, né? Não tem como a gente fugir disso, até por ser uma história baseada no real. É um figurino da época, de meados de 60, 70. E o personagem principal, ele é muito interessante a forma como eles lidam com o figurino dele e a forma como ele também fala do figurino dele no próprio filme. Então, ele é um personagem que, com a história dele, como é uma história real e já é um filme antigo, eu vou dizer um pouco mais sobre esse filme. O personagem é o Frank Lucas, né, que foi um traficante que ficou conhecido, por isso ele tem um filme sobre ele, que ele acabou descobrindo uma forma de ganhar muito dinheiro com o tráfico em relação ao ex-chefe dele, né? Ele era motorista, se não me engano. E aí ele depois que o chefe dele morreu, ele achou uma forma de entrar, assumir o lugar dele e fazer muito mais dinheiro em relação ao tráfico. Então, ele conquista muito dinheiro, né, com o passar do filme, e ele sempre bate na tecla de que ele tem que continuar parecendo simples. Então, tem passagem no filme que ele comenta, né, de não extrapolar na roupa para não chamar muita atenção. Então ele acaba trazendo uma estética pro figurino dele bem simples, assim, apesar de bem vestido. Tu vê que ele é bem simples, não tem nada de muito chamativo no figurino dele. Nada de muito refinado, nada de ornamento, nada assim que passe a impressão de que seja uma peça muito refinada, né?
Isso. Até ele tem alguns momentos que ele usa um traje mais, assim, que tu vê que tem um acabamento melhor, que tem uma sofisticação, mas não é chamativo, assim. É o alinhado tradicional, digamos assim. Uhum. E momentos que ele tá mais dentro do pessoal dele, né? Porque quando ele tá em momento, assim, de rua, que vai falar com determinada pessoa que não é do círculo social dele, tu consegue perceber alguns detalhes do traje dele que já não tem tanto acabamento. Uhum. É aquele acabamento frouxo que fica todo tortinho, assim, sabe? Uhum. Então são pequenos detalhes que tu consegue enxergar de como ele, né, personagem, cuidava disso por questões de proteção dele, digamos assim, né? E tem uma cena que eu achei muito interessante do filme, que ele tá dando uma festa num bar, e aí ele tem diversos parentes, né, irmãos e primos, que ele convida pra morar na casa que ele comprou, uma mansão gigantesca. E aí ele tá dando uma festa e todos esses familiares estão lá, e tem um parente dele que tá vestido assim, com aquelas roupas bem, aqueles ternos bem anos 70, cheio de pontas na gola. Cheio de informação de moda, né? Isso. E aí ele chama de canto e fala pra ele: por que você tá se vestindo feito um palhaço? Tu quer chamar atenção? Tu quer ser preso? Tu tem que... Aí ele dá a real mesmo, né? Ele fala: se você não quer ser preso, se você não quer ser pego, você tem que se vestir com humildade, você tem que ser uma pessoa simples. E aí ele até fala assim, né? No final da cena ele fala: eu vou te levar pra fazer umas compras. Então, tipo, aí eu acho que era irmão dele, se não me engano. O irmão dele diz: mas eu já fui às compras. Ele: não, compras de verdade. Mas ele nota, né, que ele vai estar se protegendo se ele conseguir passar mais despercebido, né? Porque claro. Ele ia ser mais percebido daqui a pouco se ele tivesse com uma roupa bem acabada, assim, com uma cara de mais cara mesmo, né? Assim, e daí vai esse irmão e ele compra tudo que ele acha bonito, assim, né? Enfia o pé na jaca, né? Exato. E ele com toda essa visão, assim, né, de passar despercebido, né? Tanto que a minha impressão é que ele usa muitos tons neutros também. Ele não é um cara que usa muita cor, né? Não, é sempre... Aliás, toda a estética do filme é muito baseada no marrom, no cinza, sempre cores neutras. E aí, a gente tá batendo nessa tecla do personagem mesmo falar do figurino no filme e ter uma influência na história, né, no roteiro, porque uma dos motivos que ele foi tido como suspeito e o detetive descobriu ele é justamente no momento que ele resolveu fazer uma extravagância com a roupa, né? Também ele chutou o balde aí, mas né? Mas é que assim, ele falou, tipo, 880, né? Hoje vai, né? Hoje vai. Hoje eu quero ser pego. Aí ele resolveu ir pra né? Teve uma luta ali que ele foi assistir e o fato de ele estar entre as primeiras cadeiras já chamou atenção. Claro, quem é aquela pessoa que tá ali nas primeiras cadeiras e recebendo tanta atenção? E com um casaco de pele gigantesco, né? Um casaco de pele, um chapéu com a mesma pele gigantesca, assim, extremamente over, chamando toda a atenção do mundo. É muito discrepante, né? Com a imagem que ele veio construindo o filme inteiro. Exatamente, então é muito interessante no filme como é realmente abordada essa questão do figurino, né? De um momento o personagem utilizar e assumir isso que ele utiliza, aquela roupa, aquele estilo para se proteger, para não ser um suspeito de algo. E depois, quando ele finalmente resolve extravasar um pouco ali, ele é
considerado suspeito e é descoberto. Ou seja, cuidem das roupas do seu estilo. Fica aí o ensinamento. Não, ele queria chamar atenção ali. Não sei se ele queria, mas chamou, né? Eu acho que quando você usa um casaco de pele gigantesco com um chapéu com a mesma pele, eu acho que não tem outra coisa a não ser chamar atenção. Todo mundo vê, assim, né? Ainda mais se torna uma situação que as outras pessoas estão completamente fora desse padrão, assim. Normais, não estão nessa extravagância toda. Então, sei lá, de jaqueta preta. E ele tava lá, bem. Mas vale a pena também ver esse filme. É uma história real, é interessante. E o figurino também é bem marcante pra época, né? Então não destoa muito do que realmente era na época. Então, se tu quer uma referência de figurino, principalmente masculino, a gente não tem referência de figurino feminino nesse filme. A época de 60, 70 é o que é extremamente marcado. A figurinista desse filme foi a Janet Yates e ela foi inclusive premiada pelo Gladiador, né? No Oscar ela venceu no Gladiador. E é muito coincidência bom que o Russell Crowe tá no filme também, então já rolou uma parceria ali. Aliás, né, o Russell Crowe no filme tá com o figurino detetive americano padrão, né? Jaquetinha de couro, calça jeans e uma camisa, e deu. E também, assim, né, aquela coisa passar despercebido, né? Como várias pessoas na multidão. Né? Ele vem assim. Nessa ótica, né, do figurino, olhar por essa ótica que é realmente mencionado no filme é muito interessante. Como faz diferença o visual, né? Você cuidar do que tu está expondo, da mensagem que você está passando. No fim, ele é uma pessoa com uma mensagem e está se camuflando com outra, né? Porque ele realmente é uma pessoa que acaba ostentando dentro do círculo social dele, mas ele se camufla para a sociedade com outra mensagem, usando outro tipo de roupa. Mas ele é muito inteligente nesse sentido, pelo menos, né? Sim. De atentar a esses detalhes, né? E achei genial que o filme falou disso, pelo menos pra gente, né, que trabalha com isso, é muito interessante pegar esse detalhe aí que eles mesmos mencionaram no filme. As consultoras se arrepiam nessa hora, né? Ai, meu Deus, é isso. Yes. É isso. Eu acho que a gente já pode passar pro próximo filme, então. Nosso penúltimo filme, o Mamma Mia, que também é um musical. Tivemos 2 musicais. Olha só. Eleitos aqui pelos nossos seguidores, nossa população de estilosos. Pessoal, os estilosos gostam de musicais. Pelo jeito. Pelo jeito, sim. Bom, o que dizer do Mamma Mia, né? É um musical baseado no ABBA, que tem um figurino baseado no ABBA. Que é ótimo, porque eu adoro ABBA. Adoramos ABBA, eu adoro Mamma Mia. Acho muito divertido, já vi trocentas vezes também o Mamma Mia. E aqui, eu acho que assim, a gente tem esse visual do ABBA, né, que é bem marcante, principalmente em cenas que eles estão performando. Eles performam muito no filme. Então, em cenas que eles mesmos estão fantasiados, performando, eles trazem muito essa referência do ABBA. Né? Que calças boca de sino, os próprios brilhos, assim, muito glow também, alguns detalhes das peças. Lembram muito ABBA. Roupas muito trabalhadas, né? Extremamente trabalhadas. Super.
Aí a gente tem também o visual deles natural, né? Que é fora dessas performances. E a gente tem... É muito legal que a gente tem uma separação, né? A gente achou mais legal falar dos 3 possíveis pais, né? Dos 3 personagens masculinos e das 3 personagens femininas que a gente tem no filme. E também da Sophie, que é a protagonista do filme, né? A Sophie, ela traz, assim como a mãe dela, assim como a Donna, elas têm um visual bastante parecido, né? Então elas trazem esse visual meio setentista, meio hippie, meio boêmio, uma mistura. E ela é super romântica, né, a Sophie? A Sofia tá sempre com os vestidinhos, assim, fluidos, super fluido também, né? Elas moram aquele lugar paradisíaco, né? Dá muita vontade de ser feliz. Então, realmente, são aquelas roupas bem fluidas mesmo, né? O cabelo solto também, um ar romântico. Ela prende muito pouquinho praiano, o cabelo. Né? Muito, muito praiano, muito bohemian, né? E a Donna também, né? A Donna tem umas partes que aparece de jardineira, que ela tá sempre trabalhando naquele hotel dela, né? Que ele parece um pouco um dia a casa cai, assim, em alguns momentos. Tadinha! Queridos. Mas ela é sempre muito confortável, Muito né? confortável. Todos eles sempre trazem elementos muito confortáveis, assim. E já, daí vamos para as mulheres, né? A Donna tem esse visual confortável, boho, setentista. E aí a gente tem a Tânia. A Tânia, ela... Eu acho que todas elas são extremamente kitsch, assim, muito extravagantes em tudo que usa, muitas cores, muitos elementos. Mas a Tânia, ela tem uma pegada bem sexy no visual dela. Ela tem esse negócio sedutor, né? Então são... bem sedutor. É quase uma Miranda do Sex and the City. Sim! Lembrando o nosso podcast anterior. Mas elas têm, assim, as estampas que são bem coloridas e tudo, mas a forma da roupa, geralmente, assim, a roupa da Tânia mostra muito a pele, né? Assim, frente única, ela usa decote, né? Então vem bastante. As saias e vestidos sempre marcados também, justinhas, né? Isso marca muito. E já a Rose, que é aquela personagem cômico do filme, né? Super atrapalhada. Adorei. A Rose, ela também traz todo esse visual exagerado, cheio de elementos, mas ela também é bem confortável, assim, né? Ela sempre tá com uma calça, uma camisetinha, então ela não tem tantas referências de salto ou de alguma coisa mais decotada. Não, ela é mais na dela, assim, mas cheia de cores também, né? Um look de boinhas, assim, né? Look de boinhas, tô ali confortável. E já os 3 personagens masculinos, né? Que são os possíveis pais da Sophie. A gente tem uma diferença entre eles, né? O Sam, que é o Pierce Brosnan, ele sempre muito alinhado, né? Então ele vem com um terno, com um recorte bem esportivo, assim, bem moderninho. Muito do estilo americano, né? Esportivo, americano, mais minimal também, né? Isso. E eles já trazem menos elementos de cor, né? Os 3 personagens masculinos têm menos elementos de cor que elas. E ele tem esse visual muito estiloso, mas com um retrato, um corte bem americano. Enquanto o Harry, que é o Colin Firth, o eterno Mark Darcy, ele... Nosso eterno Mark Darcy. Gente, ele tem um visual próximo, só que mais voltado pro britânico, né? Porque, obviamente, ele vem com um personagem britânico, não poderia ser de outro jeito. Não tem como ele fazer outro personagem. Não tem. Não
consegue. Inclusive, eu não consigo lembrar de nenhum nome de outro personagem dele, a não ser Mark Darcy. Eu olho pra ele, o Mark Darcy, Mark Darcy. Sim, eu também. Eu agora, fazendo uma rápida pesquisa... Não foi. Não foi eterno, possível. Uma pesquisa mental aqui agora não foi. E aí ele traz esse visual, né? Também, com um terno, também um visual de escritório, assim, só que mais voltado pro lado britânico, bem estiloso, né? Mais pro elegante daí, né? Uma pegada elegante. E aí a gente tem o Bill, que o Bill é aquele cara mais de boas, assim. Um visual bem leve, bem praia, até justamente porque o trabalho dele é ficar viajando, assim, navegando. Bem aventureiro ele é, né? Ele é escritor, mas ele tá sempre viajando por aí, né? Com barco. E aí, eu acho que o visual dele, entre os homens, é o que mais se combina com o local, né? Que eles estão. Porque ele tá sempre com aquelas camisas de tecido cru, né? Mais solto. As bermudas também, calça com tecido bem solto. Então, eu acho que ele super combina com o visual ali. Ilhas. Aquele mar azul maravilhoso. Ele tem um estilo bem natural, né, Lê? Bem natural, assim, isso. Com peças de linho, parece. Claro, não fui lá ver, né? Mas não parece. Peça de linho. Então, assim, bem... Deve ser um linho orgânico, né? Sim. Foi natural. Mas é muito legal a gente ver por exemplo, do Sam e do Harry, como mesmo tendo a elegância, essa sofisticação no estilo, como diferencia de região, né? Porque é muito notório a diferença entre o estilo britânico e o estilo americano de visual. E das mulheres também de terem essa diferença entre elas que demonstram. E é importante bater nessa tecla, né? Como demonstram o que elas são, a característica delas, né? É uma personagem, assim como a gente falou no Sex and the City antes, a personagem, ela tem um ar mais romântico, ou ela tem um ar mais extravagante, assim, mais puxado pro sensualismo. Traz elemento diferente e mensagem na roupa, né? O estilo que vai passar isso. Isso. Então, como é importante você alinhar o teu estilo, a tua imagem com o que você é, né? Com a sua personalidade. Porque o figurino, ele reforça, né? Ele é algo que tá ali para apoiar aquela mensagem que a personagem vai passar e tudo. Então, né, essa também é a importância da nossa roupa na nossa vida, né? Ela também pode nos ajudar dessa forma, a reforçar uma mensagem que a gente quer passar pro mundo. Essa é a tecla que a gente sempre bate aqui em quase todos os episódios, porque é o principal, né? Na consultoria é o que a gente ajuda as pessoas a encontrarem a sua mensagem ali, né? Como passar a sua personalidade, a sua mensagem através da roupa. E a figurinista do Mamma Mia foi a Anne Hot. E eu acho que a gente já pode seguir pro nosso último filme, né, Gabi? Vamos lá, pegando o gancho, então, do Harry. Pode ser? Isso, pegando o gancho do Harry. Tá, então. Do Mark Darcy. Mark Darcy. Então, nós vamos falar agora de 007. A gente... Ai, eu adoro. Eu adoro 007. Então, a gente... Como tem muitos filmes do 007, a gente concentrou na era Daniel Craig, né? Que é a mais atual. Mais próxima, né? Isso, porque senão a gente vai chegar lá no Sean Connery. É quase um Senhor dos Anéis ali, de tanta variação. Nossa Senhora! E aí, então, James Bond, então, né? Ele traz sempre essa estética elegante britânica. Super sofisticado. Sofisticado, alinhado, tudo no lugar, né? Ou mais ou menos, depende do que ele tá passando no filme. Exatamente, depende ali da cena, né? Às vezes pode estar um pouquinho sujo, um pouquinho... Pode acontecer, né? Mas... Tente não ficar, mas pode acontecer. E eu acho que ele não gosta muito, porque ele é extremamente alinhado, né? Ele usa muito o smoking, né? Que aparece bastante smoking nas cenas.
usa bastante, assim, camisa, né? Camisa social. Às vezes ele usa uma camisa jeans, só que pode ver que é aquela camisa jeans que tá perfeita no corpo, sabe? É muito bem feita, assim, a peça é sob medida dele, né? Sempre aquela sensação de que ele tá sempre com tudo pronto, né? Perfeito, passadinho, lavado, tudo pronto ali no guarda-roupa, que não tem nada faltando, tudo alinhadinho. Não, tá tudo pronto, só esperando a próxima missão. E, assim, uma estética... Ele tem uma estética mais minimalista, assim, né? Sem tantos detalhes. As variações de cor dele não são grandes. Ele usa muito o preto, o cinza, azul. A gente consegue ver em algumas cenas. E uma cor mais crua, assim, né? Voltada para um marronzinho. Acontece. Malha, às vezes ele usa também alguma coisa, né? Sempre puxando pra tons bem neutros, né? Bem, que também passam, de certa forma, despercebido em relação a cores, mas jamais pela elegância, né? Isso, exatamente. Porque... ele é um espião, né? Então ele não pode também estar chamando muita atenção por aí. Mas é um espião galã, né? Então, é um espião galã. Depende de quem queremos chamar a atenção. Acontece. E a roupa também não pode atrapalhar ele, né? Tem que ser uma roupa prática. Exatamente. Porque sai correndo que precisa, assim. Vai que é uma beleza. E também, eu acho que o que a gente pode levantar aqui, que também é sinônimo dessa sofisticação, dessa elegância toda, desse tradicionalismo, digamos assim, né, nas peças que ele traz, são aqueles elementos de seda, né? Então, às vezes, ele tá com uma gravata de seda extremamente sofisticada, lenços também no bolso, né? Então, tem esses detalhezinhos que traz esse ar também bem tradicional e sofisticado. Eu vou dar um spoilerzinho pegando esse gancho que tu trouxe, né, dos acessórios, porque assim, né, tá pra sair mais um filme, né, que por conta da pandemia foi adiada a estreia. E assim, todo figurino, ele estaria sendo feito na Itália, né, foi feito porque já foi gravado o filme, enfim. E assim, só foi assinado pelo Tom Ford. Nossa. O figurino. Basicamente isso. Só a elegância pura, né, está nesse figurino. Então, vale a pena inspirar. É muito pra trazer aquele ar de um homem bem-sucedido, né? Que é rico, que é bonito, que é elegante, que tá super bem de vida, que sabe se vestir. Que esse é o visual do 007, né? Exato. É um galã que pode tudo, digamos assim, né? Exatamente. Essa estética que ele traz sempre, né? Então, se tu tá buscando esse visual pra ti, referência total, ternos italianos. Feitos na Itália, pelo menos. Bom, mas eu acho que é muito claro isso, né? Eu acho que de todos os filmes do 007, a gente tá focando nesse, claro, que é o mais atual. E tem... Eu acho que o que varia muito mais entre eles são elementos modernos, né? E cortes mais modernos, talvez, entre de 10 anos atrás pra esse de agora, que a gente tem essa mudança. Mas sempre o personagem vem com essa estética extremamente alinhado e sofisticado. Todos os atores que fizeram 007 são figuras elegantes, né? Então, a roupa só vai lá e ajuda a fixar essa mensagem, né? E a figurinista pelo menos desse 007, né? Foi a Jenny Tamimi. E eu acho que é isso, né, Gabi? Que a gente tem pra... Concluindo aí os nossos filmes, eu acho que todos eles trazem referências muito interessantes, muita história da moda mesmo, os mais com elementos mais atuais, porque não tem como a gente separar isso, né? O figurino sempre vai ser baseado
no momento que se passa a história do filme, ou vai ter alguma referência de algum momento, alguma época da história para a construção, que é o caso do Senhor dos Anéis, que a gente não tem exatamente definido um período, né? Porque, afinal, é um outro mundo. Então, tu vê que a gente consegue identificar elementos. Então, é muito importante analisar a história da moda e tentar olhar, assistir os filmes com esse olhar, né? Com esse olhar de identificar elementos, né? A gente que trabalha com isso acaba sempre puxando mais para essa situação, né? Para esse olhar que nos traz referências, que nos traz elementos de toda a história da moda, né? Sim, e é um retrato muito legal, né? De uma geração, quando a gente vê através da moda. Eu adoro história da moda, sabe? Adoro em museu que tratam, né, sobre peças, sobre vestuário. Eu acho super interessante ver bem como é que as pessoas viviam, né? Porque roupa tão próximo do corpo, né? Isso é realmente um retrato de como as pessoas viviam. Então, isso me encanta. É um elemento fundamental, né? E é importante a gente dizer aqui que não como muitas pessoas... Não que muitas pessoas pensam, mas como já foi visto em alguns momentos que... é só moda. Não é só moda, né? A gente teve momentos da história, assim como a gente falou de novo ali, a referência do Senhor dos Anéis, que é sobrevivência também, né? A roupa que tu tá usando pode ser sobrevivência, pode ser utilitário, pode ser ali como gangster americano, né? Pode ser, de novo, sobrevivência, mas no sentido de tu se disfarçar, né? De você passar a sua imagem, a sua característica. Então, vai muito além, né? Tem muitas coisas. Assim como em diversos momentos a gente tem diferenciação de elementos da realeza, de hierarquia por conta de cores, por conta de tecidos. A gente tem questões de separação de nichos, de relevância de grupos e de movimentos através de moda, através da roupa. Então, envolve muita coisa, envolve a nossa história, envolve a nossa evolução. Não tem como a gente fugir disso quando a gente vai falar de moda, né? Não adianta. Faz parte da humanidade. Elas ajudam a contar a história. Elas subsidiam a maneira de contar a história, né? O ato de contar uma história. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente curtiu muito fazer. Com certeza vamos fazer mais outras edições do nosso podcast Premiar. Ai, foi muito legal. Adorei. E a gente, logo vamos lançar aí as candidaturas para o podcast sobre séries, né? É verdade. A gente prometeu, a gente vai cumprir, viu? Vamos dar um tempinho, a gente tem outros assuntos em pauta, mas logo a gente vai abrir as indicações de séries pra gente comentar, porque é muito divertido, faz parte da nossa vida, tá assistindo filmes, séries, e analisar isso é muito legal. E meu nome é Letícia Menezes. O meu é Gabi Hit. E esse foi mais um episódio do Bem Estilosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no Instagram, @bem_estilosas, no Facebook Bem Estilosas, e continua acompanhando a gente ali com mais ideias, mais sugestões, mais críticas, se for o caso, que a gente adora receber mensagem de vocês. E é isso, um beijo e até a próxima. Até mais!